Olá pessoal, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Pessoal, dando continuidade ao nosso cronograma, eu gravei esse vídeo para discutir alguns pontos do capítulo 9 do Scott, que é um capítulo relevante dentro do curso. Antes de entrar propriamente no assunto do capítulo 9, eu tinha prometido dar um feedback em relação às atividades. As últimas atividades foram persistência, sobre o artigo de persistência. Eu fiz uma verificação das questões e, de maneira geral, o pessoal foi bem. É, vocês responderam as perguntas sobre os objetivos do artigo, a, a definição de persistência, como mensurar a persistência, foi apresentado o modelo, alguns grupos falaram sobre o coeficiente beta, de como ele pode ser utilizado para avaliar a persistência, falaram sobre as expectativas e, por fim, os resultados. Alguns grupos não exploraram muito bem a questão do resultado, no sentido de justificar, explicar, debater, mas de maneira geral os grupos foram bem, tá bom? Bom, no capítulo 9 do Scott, é um capítulo que trata basicamente de contratos. E esses contratos, o escopo que a gente vai estudar, é, eles estão mais voltados para contratos no contexto de empréstimos e contratos no contexto de funcionários. Então, ao longo do capítulo do Scott, ele acaba trabalhando esses dois tipos de contratos: contratos realizados com bancos e contratos realizados com funcionários. Os exemplos que a gente vai tratar nessa aula, é claro que eu não vou esgotar o capítulo do Scott, mas os principais exemplos que a gente vai tratar, eles estão relacionados com os funcionários, com a administração, com a alta gestão. As teorias que são exploradas no capítulo 9 do Scott são Game Theory, ou teoria dos jogos, e a teoria da agência. A gente vai trabalhar as duas abordagens. E, basicamente, o nosso objetivo é entender como os gestores e investidores e outros players envolvidos lidam com as consequências econômicas do financial reporting. Então, dentro da teoria dos jogos, teoria da agência, a gente sempre vai se preocupar com a questão da divulgação da informação contábil. Quais são as consequências, como eles respondem diante da qualidade da divulgação contábil. Com relação à teoria dos jogos, a gente tem basicamente N players. Então, vários agentes podem interagir dentro da teoria dos jogos. E cada um busca maximizar a sua utilidade esperada, maximizar o seu retorno. E dentro dessa interação entre os players, a gente tem um cenário de incerteza, um cenário de informação assimétrica. Ou seja, a quantidade de informação que o player 1 tem conhecimento pode ser diferente em relação à quantidade ou volume de informações que o player 2 tem conhecimento. E isso gera uma dificuldade de prever as ações de outros jogadores, de outros players. Então eles precisam interagir, tomar decisões, mas eles têm informações diferentes em relação a um determinado evento, em relação a uma determinada transação, e isso dificulta a decisão. Então, o player 2, quando vai tomar uma decisão, tem que tentar prever as ações, as decisões dos outros players. Bom, e a teoria dos jogos, basicamente, a gente tem
os jogos cooperativos e não cooperativos. Em jogos cooperativos, a gente tem a realização de acordos ou contratos com o objetivo de conciliar. É como se as partes estivessem entrando num acordo. E esse acordo pode ser representado por um contrato. Então esse é o jogo cooperativo. As duas partes tentam se entender, duas ou mais. E o que é do nosso objeto de estudo ou interesse são os jogos não cooperativos. Tá? Esse é aqui que mora o problema. Esse é o nosso objetivo, a nossa discussão. Então, basicamente, você tem investidores e administradores nesse jogo, nessa simplificação. Vamos desconsiderar outros players que também têm, que podem interagir com esses agentes. O investidor, ele está ciente ou ele tem consciência que as demonstrações contábeis podem ser tendenciosas, há uma simetria informacional e ele não sabe qual é o nível, qual o grau dessa assimetria informacional. E o administrador, ele está restritivo ao divulgar, ciente ou consciente de que as demonstrações podem influenciar os investidores. Então, ele sabe que o desempenho da empresa é observado pelo mercado. E ele leva isso em consideração na hora de alimentar o processo contábil. Reconhecimento, mensuração e até a divulgação. Em função disso, as ações dele podem ser influenciadas. E nesse ponto eu convido os senhores, se você gostaria de recordar, de relembrar como essas ações, quais são os incentivos que o administrador pode sofrer. O tema anterior, ou o tema 4, que a gente discutiu qualidade da informação, a gente fez uma relação com os incentivos. A qualidade da informação contábil é diretamente influenciada pelos incentivos. Os incentivos que acabam influenciando as ações do administrador ou do gestor. Vocês devem se lembrar da prática de suavização do resultado que uma empresa pode ter. Essa suavização tem um propósito, tem um objetivo, e a gente discutiu na aula referente ao tema 4. Então, vale a pena resgatar esses assuntos. Bom, dentro desse contexto, tem um exemplo que o Scott apresenta e ele consegue mostrar claramente para nós uma situação de jogo não cooperativo envolvendo a gestão de uma empresa e outsiders, e os investidores, aqueles que não conseguem ter acesso a toda a informação contábil de uma empresa. Então, o administrador ele tem duas possibilidades: ser honesto e divulgar a informação completa, neutra, livre de erros, ou seja, uma informação fidedigna. Ou ele pode distorcer a informação e divulgar uma informação de natureza enganosa, uma informação de qualidade inferior, digamos assim. O investidor ele tem duas decisões: ele pode comprar ou ele pode não comprar. Então, basicamente, investidor, as decisões foram simplificadas para duas, e os administradores, as decisões foram simplificadas para duas. E nós temos 4 possíveis combinações. Lembrando que na primeira coluna, nessa coluna, nós temos a utilidade esperada dos investidores, e na segunda coluna nós temos a utilidade esperada dos gestores ou dos administradores. Nas 4 combinações: primeira coluna, investidor; segunda coluna, administrador.
correto? Essas são as combinações. Primeira questão, qual é o equilíbrio de Nash? Explicar. E a segunda questão, como a solução cooperativa pode ser obtida. Então, a gente espera discutir nesse exemplo o equilíbrio de Nash, de acordo com a teoria dos jogos. Estou falando de uma solução não cooperativa. E a segunda é a possibilidade de uma solução cooperativa. E nesse caso, de uma solução cooperativa, você tem os players aumentando a sua utilidade esperada. E no caso do equilíbrio de Nash, você tem a simetria informacional e não necessariamente os players comprometidos ou cumprindo aquilo que deveriam oferecer. Então vamos lá. Vamos começar pela administração. Eu vou limpar o slide para facilitar a apresentação. Então vamos começar a discutir a matriz com relação à administração, tá bom? Vamos imaginar se ele fosse honesto e divulgasse as informações corretamente. Então, vamos começar pelo H. O que o investidor faria? Lembrando que o investidor é a primeira coluna. O que maximiza a utilidade do investidor? Comprar ou não comprar? Nesse caso, o que maximiza a utilidade do investidor é comprar, 60. Logo, a gente elimina a combinação RH. Essa é a ideia. Tudo bem? RH foi eliminado. É pouco provável que aconteça, considerando que o administrador optou por divulgar honestamente. Agora vamos no segundo cenário. O administrador optou por distorcer a informação, ou seja, uma informação tendenciosa, não fidedigna, não é? Nesse caso, o investidor pode escolher comprar ou não comprar, rejeitar. Qual maximiza a utilidade do investidor? Rejeitar. Então, nós vamos eliminar a combinação BD. Essa é a ideia. Tudo bem? Na sequência, a gente vai analisar a matriz de acordo com a perspectiva do investidor. Tudo bem? Se ele escolher buy, ou seja, comprar, investir naquela ação, né? Então, estamos aqui. O que o administrador vai fazer? Bom, a gente tem que analisar agora o que maximiza a utilidade do administrador. Vamos ver se eu consigo mudar a cor da caneta. Consigo? Muito bem, muito bem. É ótimo dar aula utilizando esses recursos. Então, se o investidor escolher comprar, buy, o administrador pode escolher ser honesto ou distorcer a informação. O que maximiza a utilidade dele? Distorcer. Logo, nós vamos eliminar a combinação BH. Nesse caso, o que sobra é a combinação RD. E RD, meus caros, é o equilíbrio de Nash, ou seja, o resultado em uma solução não cooperativa. Tudo bem? Você pode conferir, você pode verificar. Vamos fazer a verificação? Vamos. Vamos limpar a tela novamente. Aqui. Bom, esse é o equilíbrio de Nash, correto? Se o administrador escolher distorcer, informação enganosa, o investidor pode escolher comprar ou rejeitar. O que maximiza a utilidade dele, do investidor? Rejeitar. Então, nós eliminamos a combinação BD. Da outra perspectiva, se o investidor escolher rejeitar a compra, ou seja, ele não vai comprar, o administrador pode ser honesto ou distorcer a informação. O que maximiza a utilidade
do administrador distorcer a informação. Nesse caso, a gente elimina a combinação RH. Então, de fato, meus caros alunos, a combinação RD é a combinação que leva ao equilíbrio de Nash, ou seja, num cenário não cooperativo no qual as partes estão oferecendo aquilo que deveriam oferecer. E, obviamente, num cenário, no contexto de mercado de capitais, no qual o administrador está distorcendo a informação, ou seja, gerando uma informação de baixa qualidade, e o investidor, diante desse risco, diante dessa assimetria informacional, diante desse risco moral, ele está rejeitando, ele não está participando do mercado no sentido de investir, de colocar recursos nesse mercado e financiar os projetos de investimento da empresa. Então, nesse contexto de equilíbrio de Nash, obviamente, nós estamos levando a um mercado, nós estamos chegando a um mercado com baixa participação dos investidores e informações contábeis de baixa qualidade. Então, naturalmente, você encontra problemas no funcionamento desse mercado, não atingindo aquilo que deveria atingir. Bom, e a solução cooperativa? Como que a gente obtém a solução cooperativa? Vamos limpar novamente. Aqui. A solução cooperativa, a gente tem que pensar no seguinte: no que as partes deveriam fazer. O administrador, ele deveria divulgar uma informação de qualidade, uma informação fidedigna, ou seja, ser honesto. Correto? Pois ele necessita, na verdade, de recursos para financiar os seus investimentos, para financiar os projetos daquela empresa. Então ele optaria por ser honesto. O investidor, ao perceber essa atitude, essa ação da empresa, ele passaria a confiar nessa empresa. E confiando na empresa, ele optaria por comprar as ações dessa empresa. Então, no longo prazo, a gente chega na combinação 60-40. E essa é a combinação chamada de solução cooperativa. Reparem que nesse cenário, a solução cooperativa, o administrador aumenta a sua utilidade, de 30 ele passa para 40, o administrador, e o investidor, de 35 ele passa para 60. Então, na solução cooperativa, na verdade, os dois ganham muito mais em relação ao equilíbrio de Nash. Então, no longo prazo, isso pode ser mais interessante, certo? Bom, além disso, o que eu gostaria de comentar nesse ponto é quando você pensa nessa mudança, olha, de equilíbrio de Nash para a solução cooperativa, é interessante pensar em como isso pode acontecer. E no caso de você encontrar um mercado mais próximo do equilíbrio de Nash, ou seja, dessa combinação RD, você acaba encontrando informações enganosas, e essas informações enganosas podem dificultar a obtenção de recursos para a empresa, que eu já tinha comentado. Além disso, você tem a figura do regulador. O regulador acompanhando, no caso a CVM e outras instituições, acompanhando essa informação não adequada ou uma informação enganosa com o objetivo de prejudicar o investidor, o regulador pode aplicar alguma sanção, alguma punição para essas empresas, ou até novas leis. Ou seja, o regulador faz a sua tarefa, o seu dever de casa, que é acompanhar como essas empresas estão atuando no mercado. E isso também pode transferir uma certa segurança para os investidores, levando no longo prazo do RD, ou seja, do equilíbrio de Nash, para uma solução cooperativa, que é a combinação na qual todos ganham mais, que é a combinação BH. É claro que a gente sempre vai encontrar alguma empresa remando
contra a maré. Isso é fato. Bom, além disso, pessoal, desse ponto que eu gostaria de comentar, o que eu já comentei, né? Eu gostaria de comentar também sobre, além da teoria dos jogos, né, a teoria da agência. A teoria da agência, ela é basicamente um ramo da teoria dos jogos. Então, essa é a classificação que o Scott apresenta no seu livro. A teoria da agência é um ramo da teoria dos jogos, que estuda a concepção, ou seja, a criação desses contratos, com o objetivo de motivar um agente a agir em nome do principal, quando os interesses do agente podem entrar em conflito com os interesses do principal. Então há essa possibilidade de uma divergência de interesses entre principal e agente. E a teoria da agência foi desenvolvida justamente para alinhar ou tentar alinhar esses interesses. Então, ela é estudada dentro da teoria dos jogos. Normalmente você tem, para simplificar, a figura do administrador e a figura do proprietário. E nesse caso, os dois podem ter interesses divergentes, como já foi falado. E pensando num cenário de assimetria informacional, na qual o administrador acaba tendo mais informações, acesso a mais informações, entender melhor o funcionamento, a rotina da empresa, os controles da empresa, você acaba tendo o risco, observando o risco do moral hazard, ou seja, o risco o risco moral, né, nesse caso. O que seria esse risco moral? Um agente econômico, no caso o administrador, pode mudar o seu comportamento e agir fora dos interesses do proprietário. Vamos imaginar que no primeiro momento foi feito um contrato entre o gestor e o proprietário com o comprometimento do administrador em atender os objetivos ou os interesses do proprietário, mas depois de um período a gente pode observar esse desalinhamento, ou seja, uma mudança no comportamento do administrador e o mesmo agindo fora ou em desacordo com os interesses do principal ou do proprietário. Então, essa é a situação base para a gente estudar o problema da teoria de agência. Além disso, eu gostaria de apresentar esse exemplo que é muito rico, é um exemplo do livro do Scott. A gente tem basicamente a letra θ, o θ1, que é para representar good times, e o θ2 para representar bad times. Você tem o payoff, então dois cenários distintos, θ1 e θ2. Você tem dois payoffs, duas possibilidades nesse caso. Vamos simplificar o exemplo para entender a natureza do problema. Você tem o payoff 1 e o payoff 2, que são resultados diferentes da empresa. Esse resultado, basicamente, ele é influenciado pelas ações da administração ao longo de um ano. Então, a gente vai estudar as ações da administração ou da gestão que acabam influenciando o desempenho da empresa e, por sua vez, o resultado da empresa. O que mais a gente precisa definir nesse momento? Lembrando que o lucro da empresa, é interessante observar que o resultado apurado no final do ano, ele é apurado com base no regime de competência, não é? Então, não necessariamente aquele resultado do final do ano foi convertido em caixa. Então, algumas vendas que foram realizadas pela empresa serão convertidas em caixa no próximo ano, no ano subsequente. Isso significa o quê? Que a gestão
ela é responsável direta pelo resultado da empresa e pelo fluxo de caixa corrente e do período subsequente. Se a gestão fez vendas para um grupo de clientes com alto risco de pagamento, ou seja, a chance desses clientes pagarem as suas faturas no prazo é pequena, ou o risco de falência desses clientes é elevado, pode ser que a gente só tenha conhecimento dessa informação apenas no ano 2. Então esse é um ponto que deve ser considerado no exemplo também. Ou seja, várias decisões que a gestão tomou no primeiro ano, a gente só passa a conhecer as consequências dessas decisões, se elas foram boas ou se elas foram ruins, no ano 2, no segundo ano. E nesse caso, eu citei o exemplo da carteira de clientes. Se as vendas foram para clientes bons pagadores, provavelmente eu vou receber o fluxo de caixa no ano 2. Se as vendas foram para pagadores de qualidade duvidosa, então pode ser que eu não tenha fluxo de caixa e eu tenha dificuldade para pagar as contas no ano 2. Então, esse é um ponto que o exemplo também apresenta. Bom, então vamos lá. São 2 cenários, ou 2 comportamentos do administrador. Ele pode agir dessa maneira, work hard, ou seja, um trabalho eficiente, comprometido, voltado para atender os interesses dos proprietários. Ou ele pode shirk. Nesse caso, vocês podem entender como uma gestão que não se empenha, uma gestão que está fugindo da sua responsabilidade, sem o devido empenho, sem o devido comprometimento. E nesse caso, quando a gente tem o work hard e a gente tem o shirk, a gente tem 2 possibilidades. Vamos lá. Se o gestor ele é work hard, é maior a probabilidade dele atingir o maior lucro. Então, a probabilidade de x1 é maior. Tudo bem? Se ele agir não empenhado com os objetivos dos proprietários, se ele não work hard, digamos assim, a probabilidade dele ter um resultado maior, ou melhor, a probabilidade dele ter um resultado menor é maior. Tá? Então, bem simples. Work hard, trabalho comprometido, sério. A probabilidade de obter o A1, ou melhor, a probabilidade de obter X1, que é o maior resultado, é maior. Se ele trabalha com baixo comprometimento, a probabilidade dele obter X2, que é um resultado menor, é maior. Tudo bem? Faz sentido? Faz sentido, não é? Resumidamente, essa discussão ela pode ser apresentada nessa matriz. Então você tem os esforços da administração, work hard, o payoff de 100 com a maior probabilidade e a gestão não empenhada, não é? Fugindo da sua responsabilidade, você tem uma maior probabilidade de ter o menor payoff ou o menor resultado. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia da matriz. Essa é a linha do tempo para você visualizar. Então, você tem o período 1, como eu já tinha comentado, as ações da administração acontecem aqui, ó, no primeiro período. E no final do primeiro período, você tem o pagamento do gestor. O pagamento é feito no final do ano. E, basicamente, as consequências do efeito caixa, a gente vai visualizar apenas no segundo período, como ele tinha
comentado no capítulo. Então é um exemplo bem interessante para entender que possíveis ações ou decisões da administração a gente vai visualizar só depois de receber o salário. Muito bem. Nesse caso, voltando na relação entre proprietário e administrador, vamos imaginar qual que é a expectativa do proprietário. O sócio dessa empresa só espera uma coisa do administrador, que ele seja work hard, ou seja, trabalhe comprometido com os objetivos da sociedade, da companhia. Essa é a expectativa do administrador. Por falar em expectativa, a gente pode calcular a utilidade esperada do proprietário ou do acionista. Nesse caso, a gente pode, a princípio, supor que o proprietário é neutro em termos de risco. Ele tem uma expectativa do gestor, e o gestor vai trabalhar altamente comprometido, e ele vai remunerar o gestor em um salário fixo de 25. Correto? Então, vamos imaginar, nesse primeiro cenário, que o proprietário é neutro, ou seja, ele acredita que o administrador vai trabalhar de acordo com os interesses da companhia, de acordo com os interesses dos proprietários. E por isso ele remunera o gestor em 25 ao ano. Qual que é a utilidade esperada do proprietário? Nesse caso, a gente pode trabalhar com os dois cenários, ou seja, work hard, multiplicando a probabilidade do primeiro cenário, resultado máximo menos a remuneração do gestor, mais o segundo cenário, 40% de probabilidade de ter um resultado de 55, menos a remuneração do gestor. Ao fazer essa conta, a utilidade esperada do proprietário, num cenário de work hard, é de 57. E no segundo cenário, ou seja, se o administrador não estiver comprometido com os objetivos da gestão, nesse caso, a utilidade esperada, fazendo a mesma conta, com a alteração das probabilidades e dos resultados da companhia, você tem uma utilidade esperada inferior. Então, obviamente, a utilidade esperada do proprietário é maior quando o administrador ou o gestor trabalha comprometido com os objetivos, os interesses do sócio. Então a gente consegue visualizar essa situação. Bom, agora a gente sabe, na verdade, que o administrador tem incentivos que podem resultar em decisões diferentes em relação ao que é esperado pelo proprietário. Então a gente tem que lembrar da possibilidade do gestor ou do administrador, e isso está baseado na teoria da agência, tomar uma decisão que não seja a melhor decisão voltada para os objetivos da companhia. Correto? Para a gente trabalhar esse cenário, a gente precisa de algumas premissas. Então, vamos lá, novas premissas. Primeiro, nós estamos olhando um mercado de trabalho eficiente, voltado para esses gestores. Então, nós temos gestores com habilidades suficientes no mercado, ao passo que, se o gestor da sua empresa exigir um salário maior amanhã, sem uma justificativa, você pode simplesmente substituí-lo. Há mão de obra, há pessoas disponíveis para essa substituição nesse mercado eficiente. Tudo bem? Além disso, há um custo de oportunidade do gestor. Esse custo de oportunidade é de 3. Esse é o conceito de utilidade
utilidade mínima para o gestor. Depois, nos próximos slides, eu vou comentar, eu vou explicar como a gente chega nesse 3. Por enquanto, considere como dado. Utilidade ou custo de oportunidade do gestor em termos de utilidade esperada, em termos de utilidade, conforme a gente fez o raciocínio com os sócios ou com os proprietários. É o mínimo que se espera ou que o gestor espera. Cada player escolhe agir para maximizar sua própria utilidade esperada. Então esse é um ponto interessante que a gente pode observar mais claramente o desalinhamento de interesses entre o sócio e o gestor. E, além disso, a outra informação para trabalhar nesse caso é que a utilidade esperada da remuneração do gestor é igual à raiz quadrada da sua própria remuneração. Então, depois a gente vai calcular a utilidade da gestão e a gente vai lembrar dessa maneira de calcular, raiz quadrada da remuneração. Além disso, vamos imaginar ou assumir que há um avesso ao esforço. Ou seja, qual que é a ideia do avesso ao esforço? Quanto maior o esforço, maior a aversão. Ou seja, o gestor tem uma aversão ao esforço em excesso, ao maior esforço. Então, a desutilidade do esforço é subtraída da utilidade da remuneração. Depois eu vou mostrar para os senhores como isso pode ser feito. Tá? Então, nesse slide, basicamente, eu só quero comentar quais são as novas premissas para a gente trabalhar a utilidade esperada da gestão, para a gente calcular e ver claramente se há incentivos para um desalinhamento entre interesses da gestão e interesses do proprietário. Tudo bem? Bom, vamos lá. Com relação ao esforço, apenas para ilustrar, então, a gente tem, obviamente, um esforço muito grande em determinada decisão ou plano de ação e outra decisão, apenas para ilustrar a questão da aversão ao esforço. E você pode encontrar uma decisão que exige uma complexidade menor. Então tem decisões diferentes que podem acontecer nas companhias. Decisões que envolvem, por exemplo, vamos imaginar uma decisão que exige maior complexidade, como a ampliação daquela companhia e a construção de uma nova fábrica em outro país, outra cultura, outras pessoas, e vai exigir um investimento muito alto. Então, vai exigir um esforço muito alto da administração. E uma decisão que exige um esforço menor, por exemplo, a aquisição de uma máquina, ou a reposição de uma máquina, ou a contratação de um novo funcionário, de um novo colaborador, enfim, decisões de naturezas diferentes que podem ter graus de aversão diferentes. Muito bem. Considerando essa informação até o momento, o Scott apresenta para nós que essa gestão, isso já foi dado. A desutilidade de um esforço A1, ou seja, quando o gestor escolhe trabalhar work hard, essa é a desutilidade que ele tem. Se ele escolhe trabalhar shirk, ou seja, não comprometido com a gestão, essa é a desutilidade que ele tem. Então, coerente com o slide anterior. Se você trabalhou work hard com mais esforços, a sua aversão pode ser maior. Se você aplica menos esforços naquela companhia, a sua aversão pode ser menor. Então, está coerente com a ideia que a gente discutiu anteriormente. Tudo bem? E a partir desse ponto, a gente pode calcular a utilidade esperada do gestor líquido, ou seja, subtraindo
a desutilidade desse esforço. E considerando que o salário fixo da administração é de 25. As duas perguntas que eu faço são: qual que é a utilidade esperada para o administrador? E segunda, qual caminho ele vai escolher? Ou seja, work hard ou shirk. Se você fizer essa conta, a utilidade esperada do administrador, lembra, é igual a raiz quadrada de 25, isso eu já tinha apresentado anteriormente, menos a desutilidade dele em ser work hard. É aqui. Portanto, o custo ou a utilidade esperada dele seria igual a 3, que é exatamente o custo de oportunidade do gestor que eu apresentei no início desse exemplo. E no caso de trabalhar, fugir da sua responsabilidade ou não ser comprometido com as metas da administração, a utilidade, ou melhor, com as metas dos sócios ou dos proprietários, a utilidade esperada dele é de 3,29. Então reparem que a utilidade esperada quando ele trabalha com menor esforço pode ser maior. Então, pode ser que o administrador, pensando em maximizar a sua utilidade, escolha justamente esse caminho. Justamente esse caminho. Lembrando que nós não estamos oferecendo uma remuneração variável, nós estamos supondo apenas a remuneração fixa. É por isso que o Scott começa a explorar a questão da remuneração variável, maneiras de premiar aquele investidor ou aquele administrador ou aquele gestor que trabalha comprometido, ou seja, assume a figura do work hard, justamente para compensar esse esforço. Então, se você oferecer uma remuneração fixa, pode ser que você desmotive aquele funcionário ou aquele gestor comprometido com os objetivos da companhia. Tudo bem? Bom, mas e aí, Ricardo, o que eu faço então? Eu não quero que isso aconteça. Você pode, gestor, você pode, na figura do sócio, do proprietário, desenhar um contrato para tentar coibir essas ações. Você pode tentar monitorar as ações do gestor. Você pode também reduzir o salário do agente a 2. Ou seja, se você não trabalhar comprometido com as metas da companhia, você vai receber menos. Poderia resolver o problema? Como é que a gente vai conseguir monitorar todas as ações dos gestores? É improvável que a gente consiga monitorar todas as decisões, todas as ações. É muito difícil, dada a complexidade desse trabalho, né? Então, pensando em monitorar as ações dos dois agentes, dos dois tipos de agentes, com o objetivo de reduzir o salário do A2, caso ele atue como A2, um agente A2, é muito difícil implementar isso, né? Então, na verdade, a gente acaba pensando em maneiras, em fórmulas de remuneração variável, justamente para premiar, para beneficiar aquele gestor ou aquele agente comprometido com work hard, tá? Nesse caso, a gente encerra essa parte, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E com relação ao filme da Enroll, eu estou ainda terminando de planejar a atividade da próxima aula e eu devo informá-los, enviar alguma mensagem para falar como isso deve ser operacionalizado, tá bom? Agradeço a todos pela atenção, um abraço, obrigado.